Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre a grande revelação de alguns dos principais países nesses últimos anos. Nesse vídeo, nós separamos os melhores jogadores em atividade revelados a partir de 2015. Para não ficar um vídeo muito extenso, nós escolhemos apenas 23 nacionalidades importantes no cenário do futebol. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. E para acompanhar os melhores momentos de cada rodada do Brasileirão, você precisa baixar o aplicativo do OneFootball. Além de jogos, estatísticas, escalações e muito mais, você também pode acompanhar o desempenho do seu jogador favorito. O OneFootball é 100% gratuito e para baixar é só clicar no primeiro link da descrição aqui embaixo. Começando com a Alemanha, nós temos o meio-atacante Kai Havertz. O jogador explodiu no Bayer Leverkusen e rapidamente chamou a atenção dos gigantes do futebol europeu. Contratado pelo Chelsea em 2020, Havertz brilhou logo na primeira temporada. Ele marcou o gol do título da Liga dos Campeões na decisão contra o Manchester City e tem evoluído consideravelmente a cada partida disputada. Na Argentina, o principal nome é o atacante Lautaro Martínez. Ele rapidamente assumiu o posto de titular na seleção albiceleste e participou do título da Copa América de 2021. Sua carreira por clubes também é bastante notável. Lautaro se destacou com a camisa do Racing e se transferiu para a Internazionale em 2018. Pelos Nerazzurri, o argentino já soma 74 gols em 180 jogos disputados. Na década passada, a Bélgica revelou muitos jogadores de qualidade e passou a ser uma das favoritas no futebol de seleções. Quem fez parte desse processo é o meia Yuri Tielemans. Ele pode atuar como meia ofensivo ou volante e suas últimas temporadas pelo Leicester têm despertado o interesse de grandes equipes. Quando foi contratado pelo Real Madrid em 2018, muita gente duvidou que Vinícius Júnior teria espaço na equipe principal merengue, muito em função da concorrência no setor ofensivo. Mas o jovem brasileiro evoluiu consideravelmente e hoje é peça decisiva no esquema de Carlo Ancelotti. Na temporada atual, Vinícius soma 22 gols e 16 assistências pela equipe. Um dos melhores laterais esquerdos formado nesses últimos anos foi o canadense Alphonso Davies. Ele viveu seu auge na temporada 2019-2020, quando ajudou o Bayern a conquistar a tríplice coroa. Infelizmente, por problemas cardíacos, o jogador perdeu várias partidas em 2022. A boa notícia é que Davies se recuperou e já retornou à equipe titular dos bávaros nessa reta final da temporada. Uma das grandes sensações da atual temporada do futebol europeu é o colombiano Luis Diaz. Atuando em alto nível pelo Porto, o jogador foi contratado na janela de inverno pelo Liverpool no mês de janeiro. O craque se adaptou rapidamente e tem sido muito utilizado pelo técnico Jürgen Klopp. Depois de uma geração vitoriosa, a Espanha vem formando jogadores promissores nesses últimos anos. O grande nome da vez é o jovem Pedri, meia de 19 anos do Barcelona. Apesar da pouca idade, o jogador foi titular da seleção espanhola na Eurocopa e também nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Pelos Estados Unidos, o nome de maior sucesso é o do ponta Pulisic. Apesar de não ser titular absoluto no Chelsea, ele já realizou mais de 100 partidas pelos Blues. Sua passagem pelo Borussia Dortmund também foi bem interessante, se destacando com gols e assistências. Em 2022, Pulisic deve ser a principal liderança técnica da seleção americana na Copa do Mundo. Atualmente, nenhum jogador no planeta vale mais do que o francês Kylian Mbappé. Conhecido pela sua força e velocidade, o craque já acumula alguns números interessantes para um jogador de sua idade. Além de ter vencido a Copa do Mundo em 2018, Mbappé já soma mais de 220 gols na carreira.
Após ficar de fora da Euro de 2016 e da Copa do Mundo de 2018, a Holanda foi outra seleção que precisou renovar as suas forças. O Ajax tem sido um dos responsáveis por contribuir com esse processo e recentemente jovens jogadores brilharam no clube de Amsterdã. Um desses destaques foi o meia Frank de Jong. Suas grandes atuações fizeram com que o Barcelona o contratasse por 86 milhões de euros em 2019. A Hungria é uma das seleções mais tradicionais do futebol. Apesar disso, já faz muitos anos que a equipe não se encontra entre as grandes forças da Europa. Nem por isso o país deixou de produzir grandes talentos. O jovem Dominik Szoboszlai é um claro exemplo disso. Nessa temporada, atuando pelo RB Leipzig, ele ficou marcado por jogar em várias posições diferentes dentro de campo. A Inglaterra é provavelmente a seleção que mais produziu jovens jogadores de qualidade nesses últimos anos. Muita gente, inclusive, acredita que os ingleses são candidatos ao título mundial justamente por esse motivo. Dentre os vários jogadores de destaque, nós selecionamos o meia Phil Foden. Ele é tratado como a principal joia do Manchester City, onde já soma 45 gols em 168 jogos disputados. O primeiro goleiro da nossa lista é o italiano Gianluigi Donnarumma. Ele ficou conhecido por se tornar titular do Milan com apenas 16 anos de idade. Na última Eurocopa, Donnarumma foi um dos destaques na vitoriosa campanha da seleção italiana. Sua primeira temporada no PSG não foi nada boa, mas é inegável que o goleiro tenha potencial para se tornar a principal referência na posição. Pelo Japão, nós destacamos o defensor Takehiro Tomiyasu. Sua boa passagem pelo Bolonha da Itália fez com que o Arsenal o contratasse na metade do ano passado. Ele pode atuar como lateral direito e zagueiro, e na sua primeira temporada em Londres foi titular na maioria das partidas. Outro jogador que atua pelos lados do campo é o marroquino Achraf Hakimi. Apesar de ainda ser jovem, ele já acumula passagens por Real Madrid, Borussia Dortmund, Internazionale e nesse momento defende o PSG. Segundo o site Transfer Marketing, Hakimi está avaliado em 70 milhões de euros. Pelo México, o principal nome nesses últimos anos foi o ponta Hirving Lozano, e ele foi revelado pelo Pachuca e negociado com o PSV em 2017. Depois de uma rápida adaptação no futebol holandês, Lozano foi vendido ao Napoli por 45 milhões de euros. Pela seleção mexicana, o atacante soma 15 gols e 11 assistências. Victor Osimhen é o grande destaque da Nigéria. Apesar dos seus 23 anos, o jogador já atuou no futebol alemão, belga, francês e italiano. Nesse momento, Osimhen é o atacante titular da boa equipe do Napoli. Nessa última temporada, ele teve uma média interessante de gols, balançando as redes em 18 oportunidades. O norueguês Erling Haaland é reconhecido como uma das grandes revelações recentes do futebol. Sua rápida passagem pelo Borussia Dortmund não foi marcada por grandes títulos, mas sim por uma quantidade assustadora de gols. Em 89 jogos disputados, Haaland marcou 86 gols pelo clube alemão. A expectativa sobre o jogador será ainda maior agora que ele foi contratado pelo Manchester City. Nos últimos anos, muitos jogadores interessantes têm aparecido no futebol português. O Benfica, clube conhecido por formar grandes talentos, revelou o habilidoso João Félix. O atacante atuou apenas em uma temporada na equipe principal dos Encarnados, já que recebeu uma oferta irrecusável. O Atlético de Madrid desembolsou 127 milhões de euros para contratar a jovem estrela, e na época a transferência foi a quarta mais cara da história do futebol. Outro atacante que despertou o interesse de grandes clubes europeus recentemente foi o sérvio Dusan Vlahovic. Sua primeira temporada na Fiorentina foi bem discreta e ele não conseguiu se firmar, mas nos anos seguintes Vlahovic enfileirou mais de 40 gols com a camisa da Viola. Por esse motivo, a Juventus o contratou na janela de inverno e o atacante se adaptou muito bem ao estilo de jogo da equipe.
Com o envelhecimento de Ibrahimovic, a Suécia precisou encontrar um novo centroavante para sua seleção. A melhor opção no momento é o jovem Alexander Isak. Apesar de ter 1,92 m de altura, o atacante demonstra ter certa habilidade com a bola nos pés. Desde 2019, Isak defende a Real Sociedade da Espanha. Na próxima quarta-feira, a Ucrânia jogará contra a Escócia na repescagem para a Copa do Mundo. O nome de maior destaque do país atualmente é o lateral esquerdo Zinchenko. Apesar de não ser titular absoluto no Manchester City, o jogador é bastante utilizado pelo técnico Pep Guardiola. Ele inclusive teve participação direta na virada contra o Aston Villa na última rodada, dando assistência para o gol de Rodri. Mesmo tendo uma população pequena comparada às outras grandes seleções, o Uruguai sempre revelou muitos bons jogadores. Dá pra dizer que o principal deles nesses últimos anos foi o volante Federico Valverde. Ele ficou pouco tempo no seu país de origem, já que foi negociado com o Real Madrid aos 18 anos de idade. Valverde já soma mais de 140 jogos pelos merengues e pode ser titular na final da Liga dos Campeões no próximo sábado. Mas e aí, você concorda com a nossa lista? Deixa aí nos comentários jogadores promissores de outros países que não apareceram no vídeo. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo.